Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conhecer a deusa Hebe, a deusa da eterna juventude. Quer conhecer essa história? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora vamos para o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, e hoje eu estou fazendo um vídeo respondendo uma solicitação de vocês. Foram vocês que me pediram aqui um vídeo sobre a deusa Hebe, e eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. É um simbolismo muito bonito e tem umas obras de arte assim maravilhosas mostrando Hebe, a deusa da eterna juventude, ok? E é interessante porque quando a gente fala que Hebe é a deusa da eterna juventude, a gente já pensa no ser humano, né? Porque se eu comer da ambrosia e tal, não sei o que, será que ela vai me dar a imortalidade? E eu lamento informar para você que não é. E aí a gente se pergunta, mas por que que os deuses precisam de uma deusa da eterna juventude? Olha só que interessante. A gente já começa com a ideia de que Hebe é a eterna juventude do espírito, né, da parte espiritual, metafísica, divina, sutil, e não a eterna juventude do nosso corpo físico. Ela não oferece a imortalidade e a juventude para o ser humano, mas ela ajuda a manter a imortalidade, a energia dos deuses. Então olha só que figura assim fascinante que é a deusa Hebe. Ela é filha de Zeus e de Hera, e de forma geral a gente vai dizer aqui que ela é a personificação da juventude e da vitalidade. Então são os dois elementos que ela se destaca. Então sempre que a gente vê a forma com que ela é representada, ela é jovem, ela é cheia de energia, ela está sempre em movimento, com essas túnicas, né? Essa representação juvenil dela, justamente porque é a deusa da juventude. E aqui a gente vai ver essa representação várias vezes. Ela tem um copinho, né, uma taça, e em cima uma jarra. Então aqui ela está servindo a ambrosia, ela está servindo o néctar, né? Aqui até parece mais o néctar dos deuses, que é uma bebida vinda das flores, né? Que a gente costuma muito associar ao vinho. Mas Platão, lá na sua obra O Banquete, ele fala assim, tem uma hora que ele fala o amor, né? Que ele fala do nascimento do amor. Ele fala que naquela época, né, na noite que o amor, Eros, vai ser concebido, ele fala que havia um grande banquete onde se estava servindo o néctar dos deuses, porque era muito, muito, muito antigo, e você ainda não tinha o vinho, você só tinha o néctar dos deuses e a ambrosia, ok? Que são os dois alimentos para os deuses. Então aqui ela é filha de Zeus e Hera, por isso que a gente sempre tem essa águia junto, justamente representando Zeus, poder, essa associação que foi escolhida muito pelos pintores, né, de Hebe sempre aparecer junto com a águia de Zeus, ou Zeus em forma de águia. Ela é muito interessante, porque ela ajuda a gente a ver que não é uma donzela qualquer, quando a gente bate o olho numa pintura, né? Não é uma donzela, uma jovem qualquer. Se é uma jovem, vocês vão ver nos quadros, né? Que tem uma águia do lado e que tem a jarra ou apenas a taça, também pode ser, essa daí é Hebe, a representação da juventude, né? Então ela vai ser associada à renovação, à manutenção da vitalidade, não só dos deuses, mas da ordem cósmica. Aqui quando a gente fala ordem cósmica, a gente já está expandindo, porque é mais ou menos um processo natural de você ver, quando você fala que ela dá vitalidade para os deuses, ela está dando vitalidade para o cosmos, afinal de contas, eles que sustentam, né, o cosmos. Então, você servir aos deuses é servir às leis do cosmos, é servir às leis da vida,
é contribuir com essa harmonia, que é o papel que Hebe faz aqui pra gente. Personifica não apenas a juventude física, mas também a vitalidade espiritual que permeia o cosmos e os próprios deuses olímpicos. Aqui a gente pode associar a vitalidade com prana, com energia, com disposição, com a energia gerada no movimento e a energia que dispara o movimento. Tudo isso pode ser associado aqui com essa vitalidade que a gente tem na Hebe, né? E ela personifica. O que é isso? O que é personificar? Eu tenho a vitalidade do cosmos, só que é muito difícil eu perceber a vitalidade do cosmos. Você abre a janela e vê a vitalidade do cosmos? A gente abre a janela e fala, ah, que bonitinho, ó, a vitalidade. A gente não faz. A gente abre a janela, a gente, sei lá, vê a janela do vizinho, vê o céu, vê passarinho, mas a gente não vê a vitalidade do cosmos. Por quê? Porque somos pessoas comuns, né? Para a gente, essa personificação ajuda a entender um pouquinho do que está por trás dessa vitalização. Então, quando eu olho uma imagem ou penso numa jovem cheia de energia, fornecendo, né, bebida, comida para os deuses, isso me dá uma dica do que pode ser essa vitalidade, essa representação da vitalidade do cosmos. Então, me ajuda a conectar um pouco com isso, tá? Então, por isso que eles personificam diversas, né? Os deuses todos são personificações de forças da natureza, exatamente por isso. E ela é a esposa de Hércules, e isso é muito legal. Você imaginar que na apoteose de Hércules, quando ele é recebido no Olimpo, né, que é o herói que vai passando por todas as suas provas até ser aceito pelos deuses. Então ele se torna um ser divino, o destino de todo ser humano, passar pelas provas e ser digno de estar com os deuses, com o espiritual, com o metafísico. E quando ele chega lá, ele casa com Hebe. Então esse casal, Hebe e Hércules, né, eles vão mostrar a vitória do herói sobre a morte. Por quê? Porque agora ele não é mais mortal, ele é um imortal. Ele vai poder beber o néctar e comer da ambrosia, como fazem os imortais. E por que isso é importante, gente? Porque um ser humano comum, se ele se meter a querer beber o néctar ou comer essa ambrosia, não dá certo. O cara pode morrer, pode ficar doente, pode ficar no inferno. Tem gente no inferno até hoje por causa disso. Então, assim, não é uma comida para mortais. A gente está falando de Hebe como uma renovação espiritual. E óbvio, gente, que quando eu falo de que a parte espiritual está sendo renovada, isso sempre vai refletir na parte material, né? Porque os deuses, eles vão estar inseridos, vão estar influenciando a humanidade. No momento em que eles têm essa energia, essa vitalidade, a gente aqui embaixo também tem, só que não de forma eterna, né? Porque o ser humano sempre vai ser mortal. Tá legal? Inclusive, eu não vou colocar nenhuma imagem do casamento, porque é interessante, a apoteose de Hércules é mais sobre Hércules, né, do que sobre Hebe. Então, eu preferi pegar as que falam dela sozinha, tá bom? Então, quais são os simbolismos que a gente pode falar da deusa Hebe? Então, olha só essa visão aqui. A juventude, no caso dela, ela fala muito com a renovação. É justamente porque quando a gente fala aqui, ó, que o néctar, cadê esse aqui? Quando a gente fala aqui, ó, o néctar e a ambrosia restaura a força dos deuses, ela está dando energia para um novo ciclo. Então os deuses estão lá, bonitões e tal. E aí eles precisam da ambrosia, veja, não é para não morrer especificamente, mas é para ter a vitalidade. Quando eu estava vendo isso aqui, lembrei muito de umas histórias que tem de pessoas que pedem, já aparecem uns vídeos desses, né? Mas de pessoas que pedem para não morrer, para viver para sempre, pedem a imortalidade, mas esquecem de pedir para não envelhecer. Ou seja, não perder a juventude, não perder a vitalidade. Uma dessas está até no teto da Capela Sistina, né? Que ela pede a imortalidade, mas ela esquece de pedir a juventude, e ela vai envelhecendo, 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 até que ela vira um grãozinho assim de azeitona e cabe dentro de um pote.
Então aqui são os dois, então não é a imortalidade, entende? É a juventude e a vitalidade durante essa imortalidade. Então você precisa alimentar o ciclo, e é isso que Hebe faz, né? Então ela também, a gente pode colocar esse ciclo que ela faz nos deuses no nosso nível. Então, quando ela representa a renovação, se eu renovo no psicológico, se eu renovo no espiritual, eu também posso renovar no psicológico, porque são influências, né, de um mundo no outro. Então ele pode ser também no psicológico, representando essa renovação que a gente precisa fazer, né? Precisamos de momentos de atualização e regeneração para manter também a nossa vida, não imortal, né? Mas mortal, mais saudável. Se a gente não... A pergunta seria, qual é o néctar para mim, né? O que é essa ambrosia dos deuses para mim? Qual é o meu alimento que me renova, que me dá energia, né? Se Hebe fosse me oferecer algo, e aí não vamos pensar em comida, tá, gente? Se Hebe for me oferecer algo para que eu me renove, o que ela me ofereceria? O que seria isso? O que é capaz de me renovar por dentro? Né? Eu posso pensar em muitas coisas, mas eu vou deixar você pensar nas suas, né? Senão, pense aí, o que me renova? O que quando acontece ou quando eu faço, eu me sinto jovem, eu me sinto cheia de vitalidade, disposição, me sinto renovada, né? Olha só, a juventude é associada à renovação, ao começo de uma jornada e à promessa de um futuro cheio de possibilidades. Olha como é jovem, né? Olha como é jovem. Renovação, começo, a promessa de um futuro cheio de possibilidades. Isso é muito legal. Como é que eu posso criar isso dentro de mim, né? Essa Hebe, essa eterna juventude, o que consegue me renovar? E ela simboliza então o impulso de recomeçar, encontrar novas formas de expressar o eu e de buscar a juventude interior. Então, o que é a juventude interior? É engraçado isso, né? Porque a juventude externa, para você ter a juventude externa, seria congelar a gente, seria tornar a gente estático. Eu teria o corpo de 18 anos, eternamente, né? A juventude eterna nesse sentido, se eu associar com idade física, então eu teria que congelar, ficar parado ali, naquela forma, naquela expressão do ser. E Hebe, ela está associada aos ciclos, então ela exige novas formas. Então o que é jovem, o que é novo? Essa nova forma de mostrar quem você é. Né? E quando eu tinha 18, a forma de mostrar quem eu era de um jeito, hoje é de outro, daqui a 10 anos vai ser de outro. Por quê? Porque Hebe está sempre presente, renovando a gente e ajudando a gente a encontrar esse caminho, né? De poder se apresentar de forma renovada, expressar novos atributos nossos, né? Aprofundar na nossa vida. Isso tudo são ciclos. São ciclos. A gente recomeça, né? A gente começa o processo de renovação e vai em direção a esse futuro repleto de possibilidades, ok? Então essa é a nossa deusa Hebe. Agora a gente vai, assim, não falar um pouquinho, já falei aqui, né, mas falar da ambrosia, agora eu tô falando de comida, que eu coloquei uma foto da ambrosia igualzinha que a minha avó fazia, né, que é uma comida, ambrosia é uma comida que a gente tem no país, né, o Brasil tem ambrosia, muito relacionada lá, né, no sul tem bastante. E eu sempre, quando falava da ambrosia dos deuses, eu só penso nisso. Por quê? Porque não tem uma descrição exatamente do que é essa ambrosia. A gente só sabe que a ambrosia é mais física, ela é sólida, e o néctar é líquido, né? É uma espécie de um suco, de uma essência de um extrato. E é interessante porque aqui você também tem uma dualidade, né? Que é tanto uma mais física, mais grossa, mais densa, que é a ambrosia, e uma mais líquida, mais suave, mais fluida, que é o néctar, né? Então, embora os deuses não pudessem morrer, o ato de consumir a ambrosia representava a renovação constante da juventude e a manutenção do seu estado divino. Então eles são imortais, mas eles não é só isso, é tipo assim, enquanto eu estou aqui, né, já que eu não vou morrer, o que eu vou fazer? E é nisso, né, que a ambrosia entra, para dar vitalidade para que eles possam executar suas funções, né?
E também ela prevenia a decadência física e mantinha o vigor dos deuses, né, para não acontecer que nem essa história que eu contei, que ela vai ficando velhinha, enrugando até virar um caroço de azeitona. E ela tinha propriedades curativas, né, e preservadoras. Em algumas histórias eles usam a ambrosia para meio que não deixar que o corpo do herói se desfaça até o funeral. Às vezes aparece na guerra como sendo utilizada para curar as feridas do herói, que é protegido do deus. Então ela tem também algumas outras possibilidades, se usadas pelos deuses, mas não para o ser humano se alimentar, né? Ela pode ser usada como remédio, mas não como alimento, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas representações, né? Aqui foi a que eu escolhi, de Hércules casando com Hebe. A gente pode ver que é Hércules justamente pelo bastão, né, a clava que ele segura na mão, e aqui ele segura na mão de Hebe, né, como se ela estivesse sendo preparada para ir para o casamento. Dá a impressão aqui na frente que a gente tem o deus Hermes também, né, com as asas, ou então um outro tipo de cupido aqui. Então essa é uma das figuras que falam do casamento, então, de Hércules com Hebe. E aí, gente, a Hebe em si, essa daqui, meu Deus, que coisa linda, né? Parece viva. Veja como essa estátua, aqui, como ela tem movimento, tá vendo a roupa dela? Parece que tá batendo um vento, ou que ela tá caminhando, né? E aí aparece toda a perna, como se fosse um véu que ela tá utilizando. Maravilhoso. Canova também, né, gente? Vou te contar, ele é fabuloso. E a gente tem aqui, como eu falei para vocês, a ânfora, né, o jarro, e ali a taça, onde ela serve os deuses. Então, a característica maior de Hebe é justamente essa junção, né, da ânfora com a partezinha aqui da taça. Aqui é uma representação, eu acho ela belíssima, essa daqui é uma das minhas prediletas. É interessante porque durante muito tempo, até hoje, na antiguidade, enfim, as nobres, né, as mulheres da nobreza, ricas, tal, na Renascença vai ter e tudo, elas eram retratadas como figuras míticas. Então, você retratava aquela senhora da sociedade, aquela mulher da sociedade, com os atributos de uma deusa específica. E aqui, no caso, eu escolhi as que estão com essas senhoras, né? Tem os nomes delas aqui, depois vocês podem dar um pause e procurar saber quem elas eram. E elas foram escolhidas, não é que elas foram escolhidas pelos artistas, é o contrário, né? Os artistas foram contratados. O mais provável, né, é que o artista foi contratado por ela, pela família, para fazer o retrato dela como Hebe. É muito comum também com Vesta, né, com Vestal, porque associa o nome daquela figura justamente com aquele tipo de atributo simbólico que ela tem. Então, muitas vezes a gente olha a pintura, né, acha que ele pensou na deusa daquele jeito, na verdade é uma figura histórica, né, que realmente existiu, como o caso desses primeiros que eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é um deles, eu acho ele maravilhoso, você vê que a luz, né, tá vindo uma parte do rosto e ele pega aqui, né, o braço dela, esse lado fica todo mais alvo, mais destacado. E ele faz um contraste com a roupa mais escura embaixo. Então você tem ela no centro, né? Os dois elementos de Hebe, que é a ânfora e a taça, e esse jogo de cor, né? E se você perceber lá em cima, ele dá a impressão de que tem uma ave, né, lá em cima, porque a gente sabe que Hebe normalmente vai ser escolhida aparecendo junto com a águia de Zeus, né? Maravilhoso isso aqui, gente. Vamos lá. O próximo aqui, né? Mais uma nobre sendo pintada como a deusa da juventude. Então ele está associando, né, a beleza, a juventude de Hebe a essa figura. E está aqui de novo. Eu acho essa também linda, né?
Essa escola francesa é maravilhosa. Então ela tem ali a águia tomando o néctar, comendo da ambrosia, que seria Zeus, representando todos os deuses que ela alimenta, e a ânfora aqui do lado, tá? Lindo esse daqui também, né? Deixa eu deixar ela sozinha aqui um pouquinho para vocês poderem admirar, né? Muito legal. Essas flores, né, como ficam suaves, essas flores que ela tem em volta, e é interessante porque dá muito, essas flores dá muita delicadeza associada a essa juventude, a essa donzela, né, Hebe como donzela, dá uma certa leveza, digamos assim. A gente tem aqui Maria Antonieta como Hebe, né, então tá aqui, é o retrato dela, e ela como Hebe, e você vê de novo os elementos. Temos a águia, temos a ânfora e temos aqui a taça, né, que está sendo utilizada. Aqui uma outra figura que eu também acho belíssima, né, muito bonita, muito suave, muito delicada. E aí a gente vê Hebe também com seus elementos, vocês podem ver aí a ânfora, né, o cálice, que a gente pode associar também a pátera, aos cálices que eram utilizados quando se faziam os ritos, né, as cerimônias de oferenda. Aqui a gente tem de novo, né, essa parte alva, branca, em contraste com o fundo escuro, mas aqui quem faz o fundo escuro é a asa da águia, né, a asa da águia está por trás dela, ela está ali comendo, né, bebendo, e ela fica destacada nesse fundo mais escuro, né? O dourado sempre dá um ar de nobreza e combina muito ali com a cor que ele fez no braço dela. É muito legal, e aqui é interessante porque o artista escolheu uma certa superioridade de Hebe, né? É tipo, ela tá olhando ali com muito carinho, quase como se a águia fosse um pet, né? Olhando ali com esse carinho todo. Por quê? Porque de certa forma os deuses dependem dela, né? Ela tem uma superioridade nesse sentido. Porque é só ela que serve, né? Não tem outro. Vai ter o Ganimedes, mas isso é um outro vídeo. Um outro vídeo a gente chega lá, tá bom? Aqui, ó, mais uma representação, eu acho bonita também, ele dá essa versão de poder, né? Ela não tá tão suave quanto a outra, vocês percebem? Assim, ó, a outra tem essa suavidade, o rosto, né, mais de lado, tem um poder, essa aqui tem até mais, né? E a gente vê a túnica, que também está sempre associada com Hebe, né? Belíssima aqui. Essa aqui também eu achei maravilhosa, maravilhosa. Você vê agora, é como se ela tivesse um poder parecido com o dele, vocês não acham, não? Essa cara que ela está olhando assim, tipo, ó, Zeus, estamos de igual para igual. E isso aqui se mostra também porque o rosto dela e o da águia estão realmente na mesma altura. Nos outros, eles não estão, ó. Se você pega aqui, existe uma postura aqui, né, de superioridade. No outro aqui, ó, aqui ela, né, tá tipo, ai, como quem não quer nada, vou alimentar Zeus aqui. Mas nessa fica claro um poder de igual para igual, né? Hebe com os deuses, é bem interessante aqui, né? Que de certa forma é o masculino e feminino ali também juntos, e ela alimentando, que normalmente é um papel desenvolvido pelo aspecto feminino de fato dentro da mitologia, né? Aí, gente, só um comentário final que eu queria fazer sobre a deusa é que a gente não tem tantas histórias, ela tem um aspecto simbólico fundamental, extremamente importante, porque ela dá à juventude, ela fornece a energia necessária para os ciclos dos deuses e, consequentemente, dos mortais, só que ela não costuma sair do Olimpo. É uma figura parecida com Hestia, né? Hestia também não sai do Olimpo, então você não tem muitas histórias, porque ela não sai de casa, entendeu? Ela é mais caseira, ela fica mais reclusa, porque ela tem muito trabalho para fazer, que é alimentar aquele povo todo, as visitas, todo mundo que chega. Então ela não costuma sair do Olimpo, tá? E por isso que a gente não tem tantas histórias de Hebe, apesar de ser um papel fundamental. E isso é importante perceber, que as coisas fundamentais, né, as ações,
aquilo que sustenta o mundo, né, sustenta ali as coisas acontecendo normalmente, não são muito vistas, conhecidas externamente, né? Então ela também tem esse aspecto interno ou esotérico. Gente, então era isso que eu tinha separado para falar de Hebe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês se renovem constantemente, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.